Louvado seja o nosso Deus, bendito seja para todos sempre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero convidar a Igreja do Senhor para fazermos a leitura do Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 29. Evangelho segundo João, capítulo de número 4, o versículo é o de número 29. Aqui no telão, os irmãos podem acompanhar, está escrito: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não será ele, por acaso, o Cristo? Amém? O Espírito de Deus fala aos nossos corações nessa noite, através de uma mensagem intitulada Quando uma palavra muda tudo. Quando uma palavra muda tudo. Já aconteceu na sua vida de uma palavra se tornar um divisor de águas? Às vezes a gente acha que palavra é apenas pronunciamento solto no ar. E a gente não percebe que existe muito mais por trás das palavras do que a gente consegue presumir. Há muitos mistérios, alguns deles inclusive de conotação espiritual, que estão ali embutidos na palavra proferida. Vejam bem, eu não estou aqui fazendo apologia à chamada teologia da confissão positiva, que afirma que existe poder nas nossas palavras. Não, a palavra do ser humano não tem poder nenhum. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, essa que nós acabamos de ler, essa que você está portando nesse momento, que eu peço que você mantenha aberta aí no Evangelho de João e no capítulo de número 4. Porém, as nossas palavras têm consequências. As nossas palavras, elas trazem resultados. Por trás de uma palavra, precisa necessariamente haver um comprometimento de sabedoria. Porque uma palavra mal colocada, ela definitivamente, ela pode transformar por completo o destino de quem ouve. Às vezes uma palavra, ela é mais agressiva do que um ato físico. Às vezes uma palavra, ela é mais tocante, mais reconfortante. Ela tem inclusive um poder de nos restaurar, de nos curar por dentro, mais até do que uma medicação, do que uma droga vendida numa farmácia. Palavras definitivamente repercutem. Algumas são tão fortes, tão intensas, que os anos vão embora e elas permanecem ali, cravadas no nosso coração, reverberando, retornando, regressando nos nossos pensamentos intermináveis. Às vezes nós imaginamos que já superamos essas palavras, mas uma cena da vida, algo que passa no dia a dia, uma canção que toca, ou alguma coisa que alguém involuntariamente pratica, nos remete novamente, como que nunca, numa máquina do tempo, e a gente regressa àquele momento em que aquela palavra foi proferida lá de origem. Palavras têm consequências, têm resultados. Jesus aqui se encontra com uma mulher no poço de Jacó, e ele profere palavras. E nunca mais a vida daquela mulher foi a mesma. Nunca mais. Há uma revolução, há uma transformação ali, a partir do momento em que ela ouve o que o Senhor Jesus tem para dizer. O contexto aqui, irmãos, é um contexto que precisa ser mencionado. Falamos aqui de um homem judeu chamado Jesus e uma mulher samaritana, cujo nome não é mencionado, porque não era uma prática costumeira mencionar nomes de mulheres naquele contexto. Principalmente porque a gente está falando aqui de uma samaritana. Então, por favor, pense aí, se você lamentavelmente carrega no coração algum tipo de preconceito contra qualquer que seja o estilo de pessoa, talvez assim você consiga compreender o que era que um judeu sentia para com um samaritano. Um grande preconceito. E os samaritanos, da mesma forma, contemplavam os judeus também como uma espécie de sub-raça, subclasse.
todos irmãos, todos vinham de um mesmo tronco, de uma mesma raiz. Até os dias do filho de Salomão, estavam todos reunidos numa mesma família. Mas a disputa por poder, a vaidade e a falta de comprometimento em fazer aquilo que a palavra de Deus estabelece, gerou um desastre na história do povo de Deus, que foi um grande racha, uma grande divisão. E aí, aquelas 12 tribos que nós conhecemos lá, desde os tempos do seu estabelecimento na terra prometida, sob o governo de Josué, dividiram. 10 delas foram para um lado, 2 foram para o outro lado. Dessas 10 que foram para um lado, formou-se o que se conheceu como Reino de Israel. As 2 que foram para o outro lado, consolidou o que se conheceu como Reino de Judá. Esse Reino de Judá, meus irmãos, tinha como capital Jerusalém. Esse Reino de Israel tinha como capital Samaria. A partir de então, judeus tinham ódio de samaritanos e samaritanos tinham ódio de judeus. Durante muito tempo, esse Reino de Israel, cuja capital era Samaria, foi invadido por muitos povos pagãos. Um deles foram os assírios, que tinham como característica, como forma de esmagar um povo invadido, eles tinham o hábito de trabalhar para remover os traços culturais que identificavam aquele povo. Os assírios não apenas invadiam, destruíam, pilhavam, queimavam, matavam, eles queriam também apagar a história do povo invadido. Então, quando o reino de Israel foi subjugado pelos assírios, e isso foi resultado de pecado, isso foi a mão pesada de Deus caindo sobre a vida do povo de Israel, porque se afastaram dos caminhos do Senhor, começaram a cometer idolatria, começaram a consentir com práticas reprovadas pelo Senhor. E o que aconteceu lá naqueles tempos, eu estou falando aqui de centenas de anos antes de Jesus, acontece até os dias de hoje. Quando eu não caminho nos trâmites estabelecidos pela palavra de Deus, o mal me alcança e isso é resultado da pesada mão de Deus sobre a minha vida. Quando isso aconteceu com o povo de Israel, o reino que era liderado por Samaria começou a se desfigurar. E quando isso chega ao conhecimento do povo de Judá, esse ódio, esse preconceito, ele ficou cada vez maior. Então o povo judeu via o povo de Samaria como uma espécie de pessoas desviadas de Deus, que já haviam sido completamente destruídas, subjugadas, já serviam a Satanás. Mas os samaritanos entendiam que com eles estava a verdadeira lei, o verdadeiro compromisso com Israel. Essa mulher que estava nesse poço, ela falou isso para Jesus. Ela disse: olha, os nossos pais vinham aqui nesse poço pegar água, onde o nosso pai Jacó nos ensinou. Para eles aquele lugar era sagrado também. Mas samaritanos e judeus se odiavam. Então, por favor, entenda que cena é essa que está acontecendo aqui. É um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. Os irmãos sabem, nós estamos em 2025, mas existem pessoas que são maliciosas, existem pessoas que têm maldade no coração. Às vezes, quando elas passam numa esquina e elas olham um homem e uma mulher conversando, em pleno século 21, 2025, isso gera comentário. E tem gente que diz: olha, aí está acontecendo alguma coisa, né? Este casal conversando dessa maneira, a esta hora, só os dois, aí tem. 2025, agora por favor lance o seu olhar sobre essa cena acontecendo, não no ano 2025, mas há 2025 anos atrás. Um homem judeu e uma mulher samaritana, sozinhos, conversando diante de um poço. Uma cena considerada escandalosa, inaceitável para a sociedade. Jesus, absolutamente despreocupado com o pensamento do homem, com as tradições do homem, com os costumes do homem, com os preconceitos do homem, com as ideias que o homem tem, com o que a sociedade chama de certo ou chama de errado, porque, meus irmãos, a legislação do céu não tem compromisso com as diretrizes do mundo. O que acontece nessa terra não interessa para Deus. A inteligência, a sabedoria, os ideais, isso aqui tudo é trapo imundo diante do Deus vivo e todo-poderoso. Jesus não está preocupado com os meus preconceitos, com o que eu chamo de certo, com o que eu chamo de errado.
Jesus não está preocupado com o meu olhar, cercado de maldade, de malícia, de iras, de conceitos criados pela minha própria carne depravada. Ele não se submete a mim, eu é que devo submeter-me a Ele. Então, para Jesus pouco importava o que as pessoas poderiam dizer daquela cena. Ele tinha um propósito ali, ele precisava ministrar na vida daquela mulher, ele precisava proferir uma palavra para ela. E foi justamente isso que aconteceu. O nosso Senhor não considerou as premissas e as visões e concepções que haviam naquela época. Uma outra informação importante que a gente não pode deixar de considerar ao analisar esse texto é o aspecto teológico disso aqui. Aqui nós temos um deserto, nesse deserto um poço, nesse poço uma mulher que era considerada impura e ainda por cima uma mulher que era mal vista por pertencer a um povo que não era honrado, e juntamente com essa mulher o Deus vivo, todo-poderoso, o Salvador, aquele que nunca pecou, o único que andou sobre essa terra, mesmo tendo sido tentado como você é, como eu sou, não pecou jamais. O que isso teologicamente nos ensina? Isso nos ensina que não importa a aridez da tua caminhada, não importa a dificuldade em que você esteja vivendo, não importa o grau de abandono em que você se sinta, porque eu imagino que deserto é como se fosse um lugar de solidão. Às vezes, por conta dos problemas que a gente enfrenta na vida, é assim que a gente se sente, num deserto, num lugar que faz 40 graus na sombra, num lugar onde não tem água, onde a gente sente sede, um lugar onde a gente se sente desamparado, sozinho, onde ninguém enxerga a gente, a não ser o dedo apontado do preconceito, da condenação, de quem se acha mais santo do que a gente, de quem acha que está mais perto de Deus do que a gente. Talvez isso esteja acontecendo com você que nos assiste nessa noite. Você está vivendo num deserto. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa que está no deserto, ela não foi em direção ao céu, ela não foi em direção à salvação, ela não foi em direção ao Deus vivo. É o contrário. É o Deus que desceu do céu, é o homem sem pecado, é o homem sem preconceito, é o homem perfeito, é o Filho de Deus que foi lá no deserto, lá de encontro àquela mulher, com quem ninguém conversaria, com quem ninguém abraçaria, com quem ninguém amaria, aquela mulher que qualquer um se afastaria para que não pudesse ser mal falado pela sociedade. Ele foi até aquela mulher, ele foi levar uma palavra para ela. E do jeito que ele foi, ele pode visitar o teu deserto também. Do jeito que ele foi, ele pode visitar a tua solidão também. Do jeito que ele foi de encontro àquela mulher, pouco importa para ele o que as pessoas dizem de você. Se as pessoas acham que você é feio, se as pessoas acham que você não tem Deus, se as pessoas apontam os seus defeitos. Hoje, aqui nesse lugar, eu quero apresentar para vocês um homem chamado Jesus, que não considera nada disso, que ama você do jeito que você é, com os defeitos que você tem, com as falhas que você ainda carrega, e que vai até você para levar água da vida no teu deserto. Esse é o contexto teológico dessa cena. Ela nos ensina que nós não somos esquecidos por Deus, irmãos. Eu assisti um vídeo essa semana onde se questionava o seguinte: Deus está no controle realmente do mundo? Será que o que nós estamos vendo aí nos reporta a constatação de que o mundo ele está de fato sendo governado, ou é como se fosse um trem sem maquinista, é como se fosse um avião sem piloto? Muita gente tem enxergado a vida dessa forma, como algo que perdeu o controle. A gente pensa assim porque a gente olha muito para as cenas da vida em si e para o ser humano. O ser humano, de fato, nunca esteve pior do que está agora. Disso eu não tenho a menor dúvida, irmãos. Eu não tenho dúvida de que nós somos a pior geração de seres humanos que já pisou a face da terra. Não tenho dúvida disso. Quando você avalia o grau de informações que nós temos hoje, a possibilidade que nós temos hoje de crescermos como seres humanos, o acesso que nós temos a mecanismos que nos melhorem como seres humanos, ainda assim a gente consegue enxergar tanta maldade, tanta malícia. Ainda assim a gente consegue enxergar tanta gente ruim, de alma ruim, gente que deseja mal de gente, gente que trabalha para derrubar gente, gente que trabalha para atacar gente.
Gente que quando o seu vizinho conquista algo, ele fica com raiva, ele passa mal. Gente que não gosta de ver felicidade de gente. Mesmo num mundo como esse nosso, onde tanta informação está disponível, onde, por exemplo, você tem a palavra de Deus. Você sabe, irmãos, tem pessoas que batem no peito e dizem assim: eu sou crente, e tem este livro aqui de posse, e passa a maior parte do tempo da sua vida sem nunca refletir no que está escrito nesse livro. Reflete nos fuxicos que chegam no ouvido, mas não reflete na palavra de Deus. Não lê esse livro, não medita nesse livro. Por isso, não cresce, não aprende, não evolui, não amadurece. A cabeça está cheia de fio branco, mas a alma ainda está com chupeta na boca, tomando uma madeira. Não cresce, é criança, não evolui. Com tanta informação disponível, com tantos meios de nós sermos homens excelentes, mulheres excelentes, jovens excelentes, mas ainda assim estamos nadando nesse mar amargo de malícias, de maldades, de intrigas e de circunstâncias que nos envergonham como igreja e como povo de Deus. Por isso a nossa geração é a pior de todas, porque os nossos antepassados não tiveram as oportunidades que nós temos hoje, irmãos. Olha o que está acontecendo hoje aqui. Você está aqui num templo confortável, um ar-condicionado, uma cadeira, um telão com data show. Por favor, não se dê o trabalho nem de abrir a sua Bíblia. Nós vamos projetar o versículo para você ler. Olha que maravilha. E muitas vezes o culto mal termina, a gente nem lembra do que está escrito aqui. A gente volta para casa, meus irmãos, e a gente não leva o que Deus nos deu, o que Ele nos entregou. Há alguns de nós que de fato está crescendo na igreja, passando toda a sua vida na igreja. Veteranos na trincheira, como eu, por exemplo, que estou desde a minha adolescência nos caminhos de Cristo, porém, Cristo nunca esteve com essas pessoas. Em momento algum, Ele de fato habitou nessas pessoas. E às vezes a gente se ilude, às vezes a gente se engana, porque a gente diz assim: olha, Deus, Ele já me usou, Deus usa a minha vida. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Deus usar alguém não significa que esse alguém pertence a Ele. Deus já usou até uma jumenta. Por favor, não se iluda se em algum momento da sua vida você foi usado por Deus. Deus já usou reis ímpios. Deus utiliza circunstâncias negativas para proporcionar bênçãos. Essa semana mesmo, eu conversei com alguém que esteve preso. E ele falou o seguinte para mim. Ele disse: pastor, havia um líder de facção criminosa lá no pavilhão que eu fiquei preso, que durante 2 semanas ele pregou o evangelho para mim. Eu perguntei para ele qual era o motivo pelo qual ele estava preso. Eu fiquei até arrepiado quando ele me disse. E quando ele me contou isso, eu fiquei pensando: olha que coisa interessante, Deus usou uma pessoa como essa. Agora, isso quer dizer que este homem que cometeu esses atos bárbaros é um servo de Deus e vai entrar na glória? Aí é outra história. Ser usado por Deus é uma coisa, ser de Deus é outra coisa. Esse mesmo evangelho, subdividido em 4 lindas cartas, de Mateus até João, nos ensina algo muito profundo. O fato de que haverá um dia de julgamento, um dia em que nós estaremos realmente prestando contas diante do Senhor, em que muitos vão dizer para o Senhor: Senhor, no teu nome eu falei novas línguas, no teu nome eu desempenhei sinais e prodígios. Ou seja, eu fui usado. E vai ouvir em contrapartida o Senhor dizer: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então você pode até, num dado contexto, num dado momento da sua vida, ter sido um instrumento nas mãos de Deus, mas se você não caminhar com Deus, isso de pouco importará para o seu destino eterno. Porque a Escritura é clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é, meus irmãos, o prêmio da perseverança, da continuidade, da indesistência,
da força daqueles que põem a mão no arado e não olham para trás. Essa é a salvação que precisa chegar até as nossas vidas. Então a nossa geração tem sido uma geração que se acostumou com o aspecto religioso da fé, mas não tem vivido o cerne da questão, a verdadeira razão pela qual o Senhor nos estabelece e nos mantém vivos nessa terra. Ele quer manter um relacionamento conosco, Ele quer visitar o nosso poço de solidão, Ele quer chegar até o nosso deserto de solidão para salvar a nossa vida. Aquela mulher questionou o Senhor Jesus se ele desejava água como essa. E água é muito importante. Agora, por exemplo, ela me ajudou a melhorar a minha entonação vocal. Ela pensava que Jesus, como as demais pessoas que costumavam frequentar aquele lugar, estavam ali por motivo de sede. E Jesus disse o seguinte para ela: se tu soubesses a água que eu tenho para te oferecer, seria o oposto. Eu é que te perguntaria se tu desejas dessa água, porque a água que você me propõe é física, é humana. Você bebe e daqui a pouco você tem que beber de novo. Mas a que eu tenho a te proporcionar é a água da vida. E se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Você não vai precisar de aperfeiçoamentos. Eu quero dizer uma coisa nessa noite para você. Talvez a vida esteja sendo uma caminhada em círculos, como o povo de Israel, que por 40 anos caminhou naquele deserto. Os irmãos sabiam que a viagem no deserto deveria durar, no máximo, metade do tempo que durou. Aquela caminhada durou o tempo que durou, porque ela não estava sendo uma caminhada sendo feita de maneira correta. Era uma caminhada insana, era uma caminhada em círculos. E às vezes a nossa fé é uma caminhada em círculos, é uma caminhada sem produtividade, é uma caminhada sem resultados, é uma caminhada sem verdade, sem evangelho autêntico, sem novo nascimento de verdade. Às vezes, irmãos, nós somos apenas essas pessoas que acham que deve de vez em quando pisar num templo religioso para fazer uma espécie de limpeza espiritual temporal, como se isso trouxesse alguma solução nas nossas vidas. Deus quer fazer um transplante no teu coração. Ele quer arrancar o coração de pedra, Ele quer botar um coração de carne, Ele quer transformar o nosso caráter, meus irmãos. Ele quer que nós venhamos a passar por aquilo que Paulo chamou de novo nascimento. Ora, se eu nasço de novo, o velho homem não existe mais. As velhas práticas não existem mais. Aquela maldade não se manifesta mais, aquela malícia não se manifesta mais. Aquela incapacidade de enxergar e reconhecer a realidade e o meu pecado e o meu mal não existem mais. Se nós continuamos insistindo naquilo que fere o coração do Senhor, é porque não nascemos de novo, é porque não houve conversão. Mas pastor, eu estou há 500 anos na igreja, não importa o tempo que você está na igreja, a transformação virá no tempo em que Cristo está dentro de você. E como você reage à visita deste ser extraordinário no deserto da sua vida? Porque o encontro com o Senhor Jesus, ele é um encontro que rompe barreiras e ele é um encontro que revela a verdade. Nesse mesmo encontro, Jesus desfez por completo as barreiras impostas pela sociedade. Mas isso não significa que ele inocentou aquela mulher, que ele a isentou das suas falhas e dos seus equívocos. Jesus, ele chega mesmo a pronunciar para aquela mulher, entre os versículos 16 e 18 desse capítulo 4, que ele queria que ela fosse até a sua casa e chamasse o seu marido. Os irmãos sabem que Jesus, ao fazer isso, ele tem um ato provocativo. Por ser Deus, já conhecia aquela vida, já conhecia o seu coração e sabia que era uma mulher que vivia de forma desordenada, sabia que era uma pessoa que vivia de maneira dissoluta,
de maneira contrária aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Vai e traz o teu marido. Porque o principal problema daquela mulher estava justamente, ela não era exatamente um padrão de esposa. Era uma mulher colecionadora de maridos, para ser sincero, é o que a gente enxerga no texto bíblico. Como muitas vezes nós somos colecionadores de desacertos, de falhas graves, e que nós guardamos dentro de nós como se não fôssemos, com esse nosso conceito benévolo para conosco mesmo, porque nós somos muito aguçados, muito cirúrgicos em apontar o dedo para as pessoas, mas não nos enxergamos. Talvez aquela mulher, com a habilidade que ela teve de imediatamente identificar: Senhor, você quer água? Como quem já sabe o que se passa na vida do outro, como quem consegue identificar o que está acontecendo, a necessidade, aquilo que está impactando o coração alheio, mas não é capaz de fazer um autoexame acerca de si mesmo. Jesus quebra esse protocolo e diz: vai e traz o teu marido. Eu quero propor uma discussão sensível aqui com você, mulher. Eu quero falar sobre a tua vida, eu quero falar sobre como você tem andado, eu quero confrontar você, não com os outros, não com o que as pessoas estão fazendo, não com o que elas estão falando. Eu pouco ligo para isso. Eu quero confrontar você com você. Eu quero botar você de frente para você. Eu quero colocar a sua alma de frente para a sua alma, para que você de fato conheça, reconheça aquilo que você tem sido como ser humano diante da minha presença. E isso foi, irmãos, revolucionário. A Bíblia diz que aquela mulher ficou assustada com aquela situação, deixou o seu cântaro de água e correu para a sua cidade. E chegando lá, essa foi a mensagem que ela levou: vejam, um homem me disse tudo o que eu já fiz. Um homem me confrontou comigo mesma. Um homem colocou diante da minha presença toda a feiura dos meus pecados, todos os meus desacertos. Ela fez eu entender que eu posso até ser uma boa pessoa, mas isso não tem nenhuma repercussão diante de Deus. Ele me fez compreender que eu sou uma pessoa miseravelmente desprovida da graça de Deus, como está escrito: todos pecamos, todos estamos desviados. Não seria porventura este o Cristo? Cristo, irmãos, é o Redentor, o Salvador, aquele que veio para salvar você, aquele que veio para mudar por completo a sua vida, aquele que veio para tirar você do deserto, colocar você no oásis, para tirar você da terra e fazer de você um cidadão do céu. Aquele que veio para dizer: eu estou completamente desinteressado com o que os outros falam de você, mas eu estou muito interessado com a pessoa que você é, com o que está dentro do seu coração e dentro da sua alma. E hoje eu te trago uma água que você, uma vez decidindo beber, nunca mais você vai ter sede. Irmãos, porventura estaríamos nós prontos hoje, aqui ou em qualquer lugar onde essa palavra nos impacta, a beber dessa água? A de uma vez por todas abandonarmos a água velha daquilo que fomos? Estaremos nós prontos a nos arrepender de fato de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, de tudo aquilo que não condiz com quem se afirma cristão, e dispostos a permitir que o Espírito Santo reescreva a nossa história, entre no deserto da nossa vida e nos transforme de uma maneira tão poderosa que a gente não consegue nem ficar de boca fechada. A gente tem que correr e compartilhar isso para todas as pessoas que estão ao nosso redor e dizer para elas: venham ver, eu quero mostrar para vocês alguém que não é uma pessoa comum, é o Cristo, é o Salvador. É por isso, irmãos, que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, como às vezes nós ficamos em vigília, durante horas, falando desse Cristo, falando dessa palavra, falando desse poder, e a gente tem nisso uma fonte inesgotável, rios de água viva fluindo do nosso interior. Não falta o que falar, não faltam pautas, não faltam assuntos, não faltam inspirações quando nós falamos do Cristo, do Salvador, daquele que transforma as nossas vidas.
Por favor, se você entrou aqui essa noite com sede, receba a água da vida no seu coração e saia daqui completamente transformado. Saia daqui como aquela mulher, com seu coração incendiado de uma tal maneira que aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai dizer para as pessoas: venham, eu quero mostrar para vocês um homem, e este homem é o Cristo. Eu quero que a sua sede também seja saciada. Eu quero que você também tenha um encontro no deserto com o Salvador. Nunca mais você será a mesma pessoa. Amém? Eu quero pedir que nesse momento você feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus e nós vamos colocar diante do Senhor de maneira convicta que nós nos enxergamos como aquela mulher no deserto. Muitas vezes, como aquela mulher samaritana entendia que estava no lugar sagrado, nós achamos que estamos no lugar certo. Nós achamos que a nossa vida, ela já se encontra num estado de aprovação, ela já se encontra dentro de um contexto de bênção e de aceitação do Senhor. Muitas vezes nós imaginamos que nós somos pessoas completas, perfeitas. Muitas vezes nós pensamos, irmãos, que nós não estamos com sede. Perdemos de uma tal forma o senso de noção e de percepção da nossa própria realidade, que nós não conseguimos chegar à dimensão do entendimento de que não somos nós que temos o poder de saciar a sede de ninguém. Nós é que precisamos beber dessa água. Nós é que precisamos receber do Senhor. Senhor, nós é que precisamos de Ti. Nós é que nos curvamos nessa noite na Tua presença para Te dizer, Senhor Deus, enche os cântaros do nosso coração com a água da vida. Refresca, Senhor Jesus, de maneira definitiva, a aridez do deserto da nossa alma. Senhor, nessa noite, nós liberamos perdão e pedimos perdão. Nessa noite, Senhor Deus, nós queremos sentir o aroma, o ar refrigerado de um ambiente florido, de um ambiente frutífero, não de um deserto, não de um lugar, Senhor Jesus, de escassez, mas de um lugar de abundância. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, comunique essa verdade em cada coração, e que todos nós sejamos capazes de fazer como aquela mulher, aceitar a palavra que tem o poder de mudar todas as coisas. Que essa palavra que desceu do céu como um maná sagrado e todo-poderoso nos alimente, nos renove, nos faça nascer de novo e nos torne proclamadores do Teu Evangelho, como aquela mulher em tão pouco tempo veio a se tornar. Assim te pedimos, Senhor, com gratidão, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.